Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho, porque quem já fez isso já ficou sabendo dessa entrevista. E vamos lá, hoje aqui a gente está com uma convidada muito especial, uma multiartista, cantora, atriz também com a gente aqui, diretor de teatro. Ela faz muitas coisas e está em todos os lugares. Fernanda Telles, bem-vinda. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bom? Oi. Que legal, Fernanda, que a gente tem essa chance aqui de conversar nesse programa contigo. Essa é uma edição bem especial. Vai ser muito bom. E a gente está aqui até com meu figurino do personagem. Sim, na série. A roupa da personagem da Fernanda. Aqui, roupa da Jéssica. Eu queria estar com a roupa da Jéssica, mas aí eu doei. Aí eu lembrei depois que eu tinha doado. Sim, mas é isso. Bom, no início a gente deixa sempre o convidado ou convidada a falar um pouquinho sobre a própria trajetória, se apresentar um pouco ao público, para que quem esteja assistindo aqui te conheça um pouco melhor. Então, dar uma visão real. Isso. Então a gente bota você aqui e você pode falar um pouquinho sobre você. Bom, então, eu sou a Fernanda, eu tenho 20 anos, vou fazer 21 já. Eu sou musicista, desde que me entendo por gente, faço desenhos realistas, sempre gostei de trabalhar com projetos sociais, já fiz um projeto no Colégio Modelo chamado Projeto Faz Parte, onde esse projeto nós alunos ensinávamos outros alunos a tocar instrumento, então o Colégio Modelo recebeu instrumentos, a gente ensinava, era muito legal. Até o professor Marcos Bessa que ajudava a gente. Um beijo, professor Marcos Bessa. E no Colégio Modelo muita coisa foi surgindo, né? Na verdade começou no Paulo Freire, só que veio aflorar mais no Modelo, que eu vim expandir mais esse conhecimento artístico. E foi lá também que houve o convite para participar do Cajueiro de Carlo, né? Então, é uma raiz muito forte A escola é uma raiz muito forte em questão da arte e eu sou muito grata a isso. E agora, atualmente, eu tenho um projeto chamado Projeto Ecocanes, que é um projeto de coleta de lixo. E atualmente eu que faço parte da liderança do Teatro Minerva. A gente esse ano apresentou A Paixão de Cristo, totalmente feito por nós, e foi muito legal, teve uma repercussão muito boa. E é isso, acho que não tem muito mais o que eu falar. Mas é muito legal, isso já dá um panorama geral, assim, né, dos seus muitos talentos e muitos engajamentos também. E também, né, você é conselheira de cultura, né, isso também eu acho que é interessante também de falar seu engajamento político também, que você é bem ativa. E eu acho que isso já dá um pouquinho de um gostinho de quem é Fernanda Telles. Sim, atualmente faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais e a gente está nessa pegada agora, né? De correr atrás dos agentes culturais. A gente fez até um link de cadastro que o Gilberto que fez, a gente deu umas opiniões e aí agora o link tá solto aí pro pessoal se cadastrar pra gente poder mapear os fazedores de cultura da cidade e poder saber quem a gente precisa representar. Verdade, é até bom para lembrar que a gente ainda tem que fazer. Sim. Mas é isso. Isso foi uma cobrança. Sim, a gente tem que fazer ainda. Mas que legal. E sim, na verdade, o Ike talvez pode falar um pouquinho como foi quando descobriu a Fernanda para o papel, que eu acho que isso é interessante de falar desse papel, né, da escola e do grupo de teatro escolar, né, na época, nesse desenvolvimento, talvez. Não, foi muito legal porque, né, o Cajueiro de Carlo foi a intenção de achar novos talentos aqui de Canavete, aqui da região. E aí foi muito legal que o outro ator, né, que o Max, ele tinha recomendado você. Então a gente tinha marcado e no primeiro momento que eu escrevi para você pela internet, eu já vi que você é alguém especial, alguém empolgado, interessado, dava para ver essa paixão. Mas aí a gente marcou, né, no Modelo
no auditório para fazer o teste para a personagem da Jéssica. E aí foi interessante, você toda tímida lá, e aí a gente explicou a cena, né, dramática, que ela chega toda estressada. E aí a gente, né, eu te dei essas instruções, e aí você entrou, né, lá atrás, no auditório lá atrás, na porta, e aí a gente esperando, e de repente você saiu do outro lado, da outra porta, e com tanto desespero, com tanta emoção, com uma atuação tão impecável que eu me emocionei, eu me senti parte da cena. Então, foi uma coisa tão magnífica ver ali nascer essa parceria que em si depois cresceu muito, ver esse seu talento e ver não só seu talento, mas sua dedicação, o constantemente querendo fazer pela arte, pela cultura. É impressionante, é maravilhoso. E ver essa sua dedicação foi um marco muito importante, foi um marco muito legal, e é inesquecível isso. Muito obrigada. Na verdade, para mim foi uma experiência muito marcante, né? Participar de um teste para um filme. Que primeiramente eu pensei, nossa, vou cagar tudo, não vai dar certo. Mas depois eu fui pensando, não, vai ser legal, vou tentar, pelo menos tentar, né? O não a gente já tem, a gente corre atrás do sim. Sim, exatamente. Só que é muito louco pensar que desde muito nova eu gostava muito de filmes, de assistir filmes, séries, e eu sempre tive uma ligação muito forte com isso, porque, querendo ou não, artes cênicas em si engloba muita coisa. Para você fazer artes cênicas, você precisa saber tudo. Você não pode ser ator e saber pela metade. Você tem que ser ator e saber tudo. Você tem que saber cantar, você tem que saber dançar, você tem que saber tudo. Porque você, sendo ator, você pode ser qualquer coisa. Então, sim, eu acho que nas artes cênicas é o lugar que eu mais me encaixo por causa disso. Porque antes eu ficava assim, pô, e agora? Em qual segmento eu vou me identificar? É na música, é nas artes visuais, é no audiovisual? E no final, não. No final, era em artes cênicas, que engloba tudo. E isso é muito interessante, porque a gente consegue tocar uma pessoa, o espectador, através das emoções que a gente está passando. Às vezes, até pelo olhar, a gente consegue passar. E sim, a dramaturgia da cena é muito impressionante, é muito interessante tocar as pessoas através das emoções. Eu gosto muito de fazer parte disso. Isso você fez muito bem também. A Jéssica, né, tem um papel muito emocionalmente carregado e você passou isso muito bem. Para quem for assistir, vai entender. Quando assistir a Jéssica. Eu tô ansiosa por essa série. Sim. E olha, sobre essa coisa da... a gente está trabalhando nisso. Não, o interessante sobre essa coisa, o não, a gente já se tem. O interessante é que pensar de que quando você vai para fazer algum teste, alguma coisa, quem está procurando quer achar. Sim. Então, se você for, a pessoa quer encontrar em você que você é a pessoa certa para interpretar o papel ou a posição. Então, ter isso em mente, que eu vou lá e vou mostrar o meu melhor, e a pessoa que está em busca, né, que está procurando, vai me querer, porque a pessoa está procurando, a pessoa quer que você seja a pessoa escolhida. Então, se você mostra o seu melhor, não tem como dar errado. E se for, foi experiência, exatamente. Então, sempre entrar nessas coisas com essa confiança e sem essa pressão, que aí você sempre se dá o seu melhor. Sim. Foi assim com a Jéssica. Nossa, a Jéssica foi um acontecimento na minha vida, porque para você fazer um personagem, você tem que entendê-lo. E para fazer a Jéssica, eu tive que estudar muito a Jéssica, para poder entender como ela pensa, para poder entender como ela age. Porque a partir do momento que eu faço a Jéssica, já não é mais Fernanda. Já entra a Jéssica e fica a Jéssica. Porque a Jéssica não pensa como eu, ela não age como eu, ela não fala como eu. A Jéssica, ela tem sua identidade própria. E eu acho que isso é o mais interessante dentro do teatro, das artes cênicas. Você
se anular totalmente para dar espaço para outra pessoa incorporar em você. Isso é muito legal. Vidas. Sim. Exatamente. Viver outras vidas é muito interessante, velho. Sim, legal. Foi muito engraçado que também todo figurino é algo mais feminino, né, que faz toda parte do desenvolvimento do personagem. Tudo que a Jéssica veste, coisa rosa, muito feminina, e você sempre, na época, só vestia preto, você era mais um aspecto mais gótico, então realmente era um oposto da personagem. Gótica não, parou. Sim, não, mas muito legal. E uma coisa, na verdade, que eu queria comentar aqui, você também é produtor de conteúdo, né? Você faz também para rede social e agora, recentemente, você, né, produziu um curta. E talvez quer falar um pouquinho sobre sua experiência ou assim seus desejos talvez para o futuro sobre produzir também audiovisual. Bom, é interessante esse ponto que a gente chegou, porque para falar a verdade, eu comecei no audiovisual tem muito tempo, desde 2015 que eu comecei a fazer vídeo para o YouTube. Olha que interessante. Só que depois que foi passando esse hype do YouTube, eu fui lá e falei, vou apagar o canal. Apaguei. E depois eu voltei de novo, em 2020, por aí, com dança. Eu comecei a dançar. E a gente começou a produzir vídeos de dança. Primeiro entrei no grupo chamado Barrasa. E a gente começou a fazer vídeos dançando. E a gente postou. Esse canal existe até hoje. Esse canal é muito legal. Às vezes, quando dá uma nostalgia, eu vou lá assistir pra ver. De novo, eu gostava. Olha lá, querendo aparecer na entrevista. E aí... Dá oi, Bibi. E aí, depois do Barrasa, eu comecei a fazer vídeos dançando sozinha. Aí tem vídeo no YouTube, eu sozinha, tem eu com Puka. E também tem no TikTok. No TikTok eu ainda consegui viralizar, olha que interessante. Isso eu lembro. No início do Cajueiro que eu estava mostrando, olha, 500 mil. Eu fiquei impressionada, fiquei, Jesus, eu só dancei. Ó, barulho. Os sons ao redor. Som ao redor. Eu fiquei impressionada, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Eu não estava esperando nada daquele vídeo, inclusive. Aí foi em meados dessa época que eu comecei realmente a me engajar no audiovisual em si, no marketing. E aí eu comecei a fazer designers, eu vendia designers já antes de entrar até pro Cajueiro, porque foi uma área que eu comecei a ficar curiosa, a me especializar. E aí, a partir daí, depois do Cajueiro, eu fiquei muito interessada em produzir um curta. Eu fiquei, nossa, que legal. Aí eu fiquei com essa vontade já tem muito tempo. Até comentei com o pessoal do Teatro Minerva, só que não tive um retorno muito imediato. Aí a gente ficou só nesse campo das ideias, nos campos das ideias. Aí, recentemente, os meninos do CEMOB precisavam fazer um curta para poder... um trabalho de escola. Aí eles fizeram um roteiro lá. Aí eu ajudei a formular um roteiro para poder falar sobre o bullying. Porque o bullying é um assunto muito importante para se tratar nas escolas, até porque não é algo que acontece só agora. Sempre aconteceu esses problemas com bullying. Então, aí... eu fui dar uma lida no roteiro, eu vi que tinha um bullying lá que acontecia que não tinha muito a ver com a realidade. Meio que estavam zoando a menina por ser inteligente. Aí eu falei, não, quem é que zoa alguém por ser inteligente? Não, vamos mudar isso aí. Aí a gente começou a discutir, aí mudaram o roteiro para o tema muito, muito importante, que é a gordofobia, né? Que, querendo ou não, a gordofobia também é atemporal. E eles fizeram um vídeo, ficou muito interessante o jeito que eles estudaram o roteiro. Foi difícil, porque quem não está integrado na arte cênica, às vezes não tem muita noção de enquadramento ou não tem muita noção de continuidade de cena. Você precisa exatamente fazer o que você tinha feito na última cena. Mas no fim deu muito certo. Foi um desafio muito engraçado. A gente conseguiu fazer em uma manhã um curta de 3 minutos. 3, 4 minutos, quase 4.
E foi muito legal a experiência, os meninos gostaram. E foi bom estudar isso, né? A edição de um curta não é a mesma edição de um vídeo de marketing, né? Sim, outra dinâmica. E isso, você precisa tentar passar o máximo de emoção ali que você conseguir para poder a história prender. E isso é bem desafiador, isso é bem interessante. Isso mostra que para você conseguir fazer isso, você precisa realmente estar muito ligado à arte. Sim. Porque não é só você chegar lá e falar, vou gravar um curta e é isso. Tem gente que confunde até curta-metragem com slideshow. Eu vi muita gente cometendo esse erro de colocar várias fotos com texto e achar que tá fazendo curta, e não é. O curta é muito mais complexo que isso. E eu tô muito orgulhosa desse trabalho, porque a gente conseguiu, né, mostrar algo que acontece, colocar emoção em algo que acontece, e no final a gente conseguiu resolver algo que sempre vem acontecendo de uma forma que deveria acontecer, né? A resolução, a interferência, né? Colocar abordagem sobre isso ser muito errado e precisa ser resolvido. Então a gente conseguiu entrar nessa abordagem, nessa temática de forma realista, porque a gente colocou realmente os apelidos que as pessoas normalmente colocam. É uma temática muito importante mesmo a ser tratada, e também para ter essa consciência das pessoas. Então, acho que a gente sempre fala, né, que a arte tem esse poder de ser empática e de fazer as pessoas sentirem e refletirem mesmo sobre certas temáticas. Então, se você está pegando algo que é um tema muito importante, né, que é algo que afeta realmente os alunos, né, que é o bullying, de realmente ir e lutar contra isso é muito importante. E sobre o curto, realmente é outra dinâmica mesmo. E o curto, na verdade, o curto existe exatamente para isso, para a pessoa poder, em tempo curto, contar uma história, por um lado, né, conseguir essa mensagem. Já é um bom exercício. E é um exercício, exatamente, para você desenvolver, né, tanto desenvolver as competências, mas também desenvolver um próprio estilo artístico também. Então, isso é uma coisa bem legal do curta mesmo, como um meio. Aí, né, aquela coisa, pode ser curta-ficção, documentário, isso aí fica em aberto, mas é um meio bem legal de expressar mesmo. Então, eu gosto da ficção. Eu adoro inventar a moda. A gente também é bem... O poder da ficção é maravilhoso. Fã o poder da ficção é muito incrível. Tem documentário que mistura, né, documentário com ficção, mas eu acho que a ficção é mais interessante de se pegar. De certa forma, a gente fala o Caju de Carlo, ele tem um pouco isso, é uma ficção, mas ele tem muitos elementos que, até mesmo o jeito de filmar, é bem como um documentário. Sim. Isso é legal da ficção, é que você pode dramatizar mais, você pode pegar, mesmo se você contar uma história bem realista, você na ficção você pode fazer de forma trazer mais metáforas, trazer mais paralelos, e isso a gente gosta bastante de ficção. Lembrando que o documentário também tem muito importante valor. É importante dramatizar o documentário também. Por exemplo, os filmes do Sylvie Tendler, por exemplo, fazem isso muito. Então, o que a gente assistiu recentemente, o Apocalipse nos Trópicos, que ainda não assistiu, é muito bom. Assiste, muito importante. Que também tem isso, de você realmente botar numa estrutura que dramatiza, até mesmo que ganhou o Oscar, Professor Polvo, que também tem uma estrutura realmente... Tem que assistir. É muito bom. Então é aquela coisa, também entra nisso. Mas a gente também está nessa linha, a gente gosta de contar histórias fictícias também, e contar ficção mesmo. Eu acho que algo que se enquadraria em um documentário que eu assisti recentemente foi Homem com H. Sim. Teve Oppenheimer também. O jeito que dramatiza é outra coisa, porque dá para você ver que tem frases de efeito que alguém nunca ia prestar atenção nessas frases de efeito, mas como é em um documentário, num filme, numa ficção, as pessoas prestam. Então, é muita coisa assim que marca, né? É marcante as frases, o jeito de olhar, o personagem precisa ser caricato, tanto é que no Homem com H, o personagem que faz o Ney Matogrosso, pois é. Então é por isso, eu acho a dramaturgia muito importante, porque ela prende o espectador, ela faz criar o hype,
do filme, porque as pessoas começam a comentar sobre o jeito de se vestir, o jeito de andar, o jeito de agir do personagem, as frases marcantes do personagem, as pessoas começam a utilizar. E isso aconteceu muito também com... não é um documentário, mas é um exemplo a ser usado, que foi Minha Mãe é uma Peça, de Paulo Gustavo, que tem muitas frases de efeito da Dona Hermínia que são utilizadas até hoje por muitas mães. Então, isso gera aquela identificação, isso gera aquele uso. Então, as pessoas começam a usar o filme, o documentário, a dramatização, como uma identidade. Elas acabam pegando isso para ela. Isso mostra o poder do audiovisual. Sim, não, a boa ficção ela se inspira, né, da realidade para conseguir gerar essa identificação. E ao contrário, depois, às vezes, sim, né, a ficção inspira também. Sim, a arte em geral faz uma coisa de união entre pessoas que começa a gerar um bate-papo, viram frases, viram parte do vocabulário. Então, realmente interessante, muito legal como a arte sempre pode unir um povo, unir uma sociedade, e isso é um impacto que é muito interessante, muito legal. Sim. Bom, mas eu acho que a gente chega ao nosso primeiro quadro, que é o Espelho Mágico do Tempo. Ok, no Espelho Mágico do Tempo vai ser o seguinte, Fernanda, a gente bota você aqui, e aí imagina que você está com um espelho mágico do tempo na sua frente, e dentro do espelho você vê a pequena Fernanda, você criança, e o que você diria para esse seu eu mais jovem? É basicamente isso. Pode falar. Bom, para mim mais jovem, eu acho que eu falaria para ela não desistir, né? Porque eu acho que a Fernanda mais jovem, ela sempre teve muito essa descrença de que as coisas iriam dar certo, mesmo tentando, mesmo continuando. A Fernanda mais jovem, ela tinha o sentimento de medo de que as coisas não fossem dar certo, um sentimento de insegurança, Ai, gente, espera que eu tô emocionada. Que legal. Nossa. Eu acho que eu sempre tive muito isso comigo, né? Do medo de... Desculpa. Do medo de continuar, de acreditar em mim mesma, de ter essa fé de que as coisas vão dar certo. E é uma coisa que eu tô trabalhando em mim já tem muito tempo. E essa incerteza de que as coisas vão dar certo, de não saber se eu tô fazendo o que é certo, me deixava muito aflita. E saber que as coisas hoje estão dando certo, que eu já consegui realizar a maior parte dos meus sonhos, é muito importante pra mim. Porque às vezes a gente nem para pra pensar nisso e dar valor às coisas que a gente já conquistou. E eu sou muito grata a cada coisa que eu tô conseguindo, que eu consegui comprar aparelhos bons para produzir conteúdo, que eu tô conseguindo clientes, que eu consegui participar de um filme. Isso para mim é muito importante, isso para mim é muito inspirador, porque há muitos anos atrás eu achava que nada ia dar certo. Então saber que eu cheguei até aqui e que eu tô conseguindo fazer coisas que eu nem imaginava que ia conseguir é muito, muito importante. Então, pra Fernanda mais nova, eu falo isso, não desista. Porque o que você acha agora que é impossível, lá na frente vai ser algo que vai fazer parte da sua rotina, né? Então é isso que eu tenho pra falar. Ah, que bonito, gente. Eu acho que isso é uma coisa, né, muito assim, muito autêntica, eu acho bem bonito. Muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Obrigada. E eu acho que é isso mesmo, né? Você também a vida às vezes é caótica e se você está em um ponto você não sabe direito o que está acontecendo, mas ter essa esperança e essa sensação vai dar certo, eu acho que é muito importante mesmo, porque aí com certeza acaba tendo uma vontade maior também de lutar, de ser feliz também.
Com certeza. E eu acho que é por isso também que não houve a desistência, né? Eu acho que no fundinho eu tinha sempre esperança de que no final as coisas iam dar certo. Isso também é coisa de filme. Sim. Sim, E com olha, certeza. ainda vai vir muita coisa aí, com certeza. E o Com Cajueiro tá só certeza. no começo. A gente já falou Ah, eu tenho áudio certeza. também. E eu acho que o Cajueiro também mudou bastante isso também, né? O Cajueiro trouxe mais esperança ainda do que Uau. pode dar certo. O Sim. Cajueiro uma série muito transformadora para quem participou e para quem assistiu. Eu assisti em formato de filme, só que saber que virou uma série é mais legal ainda, porque aí eu já posso me preparar para maratonar novamente e me reconhecer também, né? Saber que eu fiz parte de uma obra tão grande que é da minha terra, da minha cidade, da cidade que eu nasci, é muito importante porque acho que desde sempre eu vejo potencial em Canaveiras e Canaveiras já foi gravado grande obra cinematográfica e saber que a gente conseguiu fazer isso com canaveirenses, para mim é a melhor coisa que tem, porque a gente mostra o talento da nossa terra e vocês proporcionaram isso pra gente, né? Essa grande iniciativa de mostrar que Canaveiras tem arte, tem cultura e Canaveiras tem potencial de se tornar um grande polo cinematográfico. Com certeza. Ah, que legal. Muito obrigado pelo elogio. E com certeza, Cajueiro, a gente está aqui mexendo em muitas coisas ao mesmo tempo e aí vamos ver o que vai dar frutos primeiro. Exatamente. É Ah, isso. que legal. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode fazer o nosso segundo quadro, que, de novo, a gente botou você aqui no foco, e é Pergunte aos Bragg Brothers. Aí agora você pode fazer alguma pergunta pra gente, o jogo vira. O jogo virou, não é mesmo? Eu sempre tive a curiosidade de saber por que Canaveiras? Muito bom. Excelente, na verdade. Ok, vamos lá. Nós, de certa forma, somos filhos de Canaveiras, porque uma das primeiras memórias que nós temos já é daqui, estando aqui, porque desde pequeno a gente sempre viveu entre esses dois lares, dois mundos diferentes. Nossos pais, na verdade, compraram um terreno aqui já antes de eu nascer, então eu já cresci aqui, logo com 6 meses eu já estava aqui, aí desde bebê sempre vivendo aqui, então faz parte da nossa história também. A gente sempre fala que a gente tem dois lados, mas que fazem parte da identidade. Então, depois também a gente estudou um tempo na Alemanha, mas aí quando a gente veio para cá em 2012, depois a gente também realmente viveu aqui, estudou aqui no Colégio Modelo, que eu acho que agora tem outro nome, né? Mas enfim, tanto faz. E também na Kennedy, no Modelo. Então, a gente vive e faz parte de Canavieiras, e Canavieiras faz parte da gente também, e por isso que eu acho que é muito especial para a gente poder também fazer, produzir aqui coisas tão especiais com vocês, que são tão especiais, fazedores de cultura e de Canavieiras, então acho que é algo bem especial. E é isso. Gostei. Eu tenho esse mesmo sentimento. Sim. Acho que é uma coisa que tá nos artistas locais. Sim. A gente tem que lutar, para desenvolver aqui, e porque Canaveiras tem uma riqueza tão grande, quer dizer, tantas riquezas, porque, tanto ambiental quanto cultural, muito especial. Ok, mas é isso. Então, estamos aqui lutando por Canaveiras. E, bom, Fernanda, no finzinho a gente deixa uma pequena oportunidade para você desafiar outra pessoa a vir falar com a gente. Quem você acha que deveria vir falar com os Bragg Brothers? Bom, eu acho que deveria ser o Gabriel Reis. Muito bom. Perfeito. Excelente. Mas eu tenho certeza que vamos falar com ele ainda. Sim. Muito bom. É bom, ele tem uns trabalhos muito legais. Eu já soube que também produziu um curta. Então, acho que tem tudo a ver, cara. Também é ator. Sim. Também com a exposição de fotos dele. Com certeza, vai ser um papo muito bom.
Com E é certeza. isso. Bom, foi um papo muito legal. Acho que a gente pode também no futuro fazer ainda outras edições, né? Você sempre tem muitas novidades, né? Quando tiver novos projetos e tudo. Toda hora, um projeto novo. Exatamente. E é isso. Bom, muito obrigado. A gente sempre deixa a rede social, né? Que já sabem, ao longo do vídeo ficou aqui debaixo da gente, e também da Fernanda ali. Sigam ela também. E é Eba. isso. Obrigada, gente, Tchau, pela tchau. oportunidade. Tchauzinho. Foi um prazer. A gente que agradece. Tchau. Tchau. Tchau.